Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma satisfação enorme, né, recebê-los nesta manhã de hoje para mais um café. Isso com a presença ilustre do vice-prefeito Eduardo Pimentel, que engrandece muito o nosso instituto, e a presença de dois convidados também, o presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina, do diretor superintendente do Sebrae Paraná, Tioqueta, certo? Que se fazem presentes. E também temos a honra, né, de termos aqui o representante do CREA Paraná, do engenheiro Ricardo, né, nosso conselheiro José Carlos Conceição. Também agradecer a presença do vice-presidente Paulo Peterlini, do presidente, ex-presidente Jaime Sunier, do Euclésio, assessor do CREA, dos nossos conselheiros, deixa eu lembrar aqui, do ex-presidente Piva, também, desculpe, Piva, do coordenador de Câmara, né, a Elise, o coordenador também da Câmara, a Elise é coordenadora da Câmara Técnica de Arquitetura, o Borges, coordenador da Câmara de Meio Ambiente, do conselheiro Kelson, do coordenador do Conselho Deliberativo, né, nosso amigo Fedalto, Ricardo Fedalto, pessoal da Câmara do Banco de Ideias, quem mais que estão aí? Acho que eu não esqueci ninguém. Kelso já falei, né? O conselheiro Kelso. Acho que comentei a todos, né? É uma satisfação enorme. Inicialmente, como a gente sempre faz aqui um pouquinho antes do evento, é anunciar os próximos eventos. Hoje nós temos dois eventos importantes, tá? Um evento internacional, diretamente da Universidade de Coimbra, promovido pela Câmara Técnica de Arquitetura, que é a reabilitação urbana de patrimônio histórico. Tá? Então, diretamente de Coimbra. Para vocês terem uma ideia, é o sexto mês da gestão, é o sexto mês que nós temos uma palestra internacional. Então, já tivemos palestra de Israel, três palestras, né, dos Estados Unidos, uma também, uma palestra de Amsterdã e uma palestra da Universidade de Oslo, na Dinamarca. Tá? Então, aproveite todas essas palestras internacionais, né? Aqueles que quiserem ver o que os Estados Unidos está pesquisando na Lua, né? Está lá a palestra da NASA, feita por um cientista da NASA, certo? Então, é sobre a exploração de Marte, não a Lua, desculpe, Marte, né? A exploração de Marte, né? Então, profundidade lá. Então, os Estados Unidos conhecem o que tem no subsolo de Marte. Será que ele conhece o que tem no subsolo da Terra? Acho que sim, né? Acho que sim. Dá para dizer que sabe. Talvez não divulgue, mas que eles sabem, sabe. O que mais nós temos, então, hoje essa palestra, 19 horas, internacional. Depois, coincidentemente, no mesmo horário, infelizmente, certo? Nós temos uma palestra Viajando pela Cultura. É a 28ª Viagem pela Cultura, essa vez é para a Itália, certo? Na Costa Malfitana. Então, será proferida pelo conselheiro Rui Medeiros. E nessa semana, ainda na quinta-feira, com início às 9 horas, nós estaremos discutindo, debatendo, certo, aqui, a recuperação da Orla de Matins. Então, começa às 9 horas da manhã e se prolonga até meio-dia com representantes dos diversos segmentos envolvidos, seja do CREA, o IBAMA, Ministério Público, prefeito de Matinhos, representante da Assembleia Legislativa, esqueci, o IAT também, né? Instituto Água e Terra, tá? Então todos esses estão representados. Contamos presença também do Bruno Pessutti, assessor do vice-prefeito. Fiquem à vontade aí, sabe? E anunciando essa semana, então, nós fizemos dois lançamentos. Aliás, foi na sexta-feira à noite, quer dizer, praticamente a semana. A Semana da Engenharia está totalmente já programada, organizada, certo? Nós teremos, então, no dia 6 a 11 de dezembro. Então, no dia 6, a abertura, teremos uma palestra do presidente dos Portos do Paraná, né? Desculpe o nome dele, Luiz Fernando Silva, não, Luiz Fernando Garcia. Tá? E a palestra de encerramento, né, teremos o concurso de fotografia e a premiação do engenheiro e da engenheira do ano. Tá? Então, teremos dois prêmios, tá? E, em tese, a diretoria está ainda a definir. Também chegou agora o conselheiro Celso Close,
Certo? Seja bem-vindo, Celso. E damos boas-vindas aos demais representantes aqui, dos associados, todos os associados aqui presentes. É muito gratificante termos vocês presentes, que são a razão de nossos eventos, certo? Se não tivermos essas presenças, com certeza não teríamos o brilho dos nossos eventos aqui. Eu passo diretamente, então, já a palavra aí, convido, né, o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que falará sobre as atividades e atribuições do vice-prefeito. O Eduardo Pimentel é formado em administração, com pós-graduação em agronegócios e especialização em cidades inteligentes pela Fundação Getúlio Vargas. Começou a trabalhar com 16 anos, na área de serviço gerais do jornal O Estado do Paraná. Trabalhou nos setores administrativo e comercial da TV Iguaçu, atual Redemassa SBT. Foi diretor de marketing da Fundação Cultural de Curitiba, diretor-geral do CEASA Paraná, Centrais de Abastecimento do Paraná, SA, e subchefe da Casa Civil do Governo do Paraná. Também foi secretário de Obras da Prefeitura, Municipal de Obras da Prefeitura de Curitiba, que não está aqui no currículo, certo? Obrigado pela presença de todos. Eduardo, o palco é todo seu. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Meu amigo, presidente Nelson Luiz Gomes, obrigado pela gentileza. Quero cumprimentar o vice-presidente do IEP, Paulo Sérgio Peterlini, também. Obrigado pela gentileza, em nome de todos os conselheiros, a diretoria, todos os parceiros e a todos que vieram aqui nessa manhã prestigiar. Muito obrigado. Faço 2 cumprimentos especiais aqui a 2 amigos que a caminhada me deu. O presidente da Associação Comercial do Paraná. Eu comecei a vida corporativa dentro da CP, quando meu pai era presidente, o Cláudio, no Conselho de Jovens Empresários, depois no Conselho Político, no Conselho de Comércio Exterior. E obrigado pela presença. E o Vitor Tchuqueta, que é o superintendente do Sebrae, que é um grande parceiro, e eu vou falar dele daqui a pouco, porque o Sebrae tem sido um parceiro muito forte da Prefeitura de Curitiba, principalmente na retomada econômica. Cumprimento aqui, me acompanha o Gabriel e o Bruno Pessutti, que é engenheiro, meu chefe de gabinete, ex-vereador, e cumprimento já todos os engenheiros pelo dia de ontem, o dia do engenheiro civil, né? Então, obrigado pela presença. Bem, o meu amigo presidente Nelson falou aqui um pouco do meu currículo. Eu tive a oportunidade de, desde cedo, com 16 anos, começar nas empresas do Paulo Pimentel. Meu avô, 93 anos, tive com ele ontem, passou pelo Covid. Infelizmente, tenho 2 avós que acabaram falecendo em virtude do Covid, mas ele passou, período inclusive de intubação, e está bem, está se incomodando que choveu um pouco, tinha chovido pouco, agora choveu demais, estragou a lavoura da soja, então isso é bom, cabeça ativa. Então é isso que deixa a pessoa sempre ativa. Então ele me deu a oportunidade de começar muito novo, e eu sempre gostei de política, porque aprendi com ele. Escutava a história, comecei a viajar ao Paraná depois de ter sido candidato a deputado em 2010, onde fiz 20 mil votos e não ganhei aquela eleição. Fui ser diretor da CEASA, porque tenho uma pós-graduação em agronegócios, e é uma maior central, a 5ª maior central de abastecimento do Brasil, e tem a de Curitiba, são 5 no Paraná, tem a de Curitiba, que movimenta 20 mil pessoas por dia, onde aprendi muito, principalmente sobre o abastecimento aqui em Curitiba e região metropolitana, que mais de 60% das frutas e verduras e hortaliças que nós consumimos são comercializadas lá dentro. Faturamento de mais de 1 bilhão, não é o faturamento da CEASA, mas gira em negócios em mais de R$1 bilhão. O trabalho, e sempre por onde eu andei, eu estava falando do meu avô, do Paulo Pimentel, isso sempre foi me incentivando, todo lugar que eu ando, eu escuto história, isso também é uma grande responsabilidade. Aí, em 2016, eu estava no governo do estado, acabou dando a composição de eu me tornar vice-prefeito do Rafael Greca. Fomos reeleitos no ano passado com uma votação importante,
e estou no meu 5º ano como vice-prefeito de Curitiba, 1º ano da 2ª gestão como vice-prefeito, e tenho um orgulho muito grande disso. Quando eu vou viajar para São Paulo, ou alguma missão oficial fora do Brasil, ou qualquer lugar do Brasil, quando eu falo que eu sou vice-prefeito de Curitiba, muda. Porque Curitiba tem um nome impressionante e todos os senhores e senhoras sabem disso. Mas não perdemos isso. Pelo contrário, esse nome de Curitiba só consolida. E eu quero dizer a todos, primeiro do meu carinho, da minha alegria de voltar aqui. Eu tive aqui uma vez numa conversa com o secretário de Obras, dizendo o que estávamos fazendo naquela época. E o Piva sabe, conhece a estrutura da obras do município de Curitiba. Nós, quando assumimos em 2017, pegamos algumas obras paradas, como a trincheira da Ceasa, que era um compromisso e nós entregamos, que é uma grande... Ainda lá precisa ser feito muita coisa, porque um dos maiores congestionamentos, gargalos da cidade, lá na ligação com a Fazenda Rio Grande. Terminamos a trincheira da Ceasa, terminamos a alça do viaduto da Pompeia, que é em seguida, que é uma ligação importante com o sul da cidade. Terminamos a Raul Pompeia, terminamos a Magalhães, e ainda temos, sabemos disso, que é um compromisso e que não é fácil, porque começou lá atrás um pouco truncada, que é a linha verde. Fizemos já naquela época o maior pacote de revitalização de asfalto. A cidade sempre teve esse histórico de fazer bastante asfalto e fez, nessa época, 500 quilômetros de asfalto nós fizemos. E, voltando à linha verde rapidamente, nós temos 3 trechos de obras da linha verde. O 3.1, que é na frente do Hospital Vita, ali entre a Ípica e o Hospital Vita, que esse está com 95% concluído, só não conclui ainda porque o 3.2, que é a trincheira que passa embaixo ali da Fúvio Alice, que é na frente da Igreja Batista do Bacaxiri, ela está sendo concluída, não está fácil, nós tivemos que, infelizmente, acabar com o contrato com a antiga empresa, porque nós pegamos a obra parada, temos que retomar, enfim, era uma série, e agora estamos concluindo com a nova empresa. Então, acredito aí que nos próximos, até o início do ano, a gente conclua e ficará o último e mais importante trecho, que é o lote 4.1, que é o do Trevo do Atuba, que nós, infelizmente, também já estamos tendo algumas dificuldades com a empresa, faz parte do momento econômico, mas a gente precisa fazer acontecer, porque nenhum curitibano mais aguenta essa obra que não terminou ainda. Mas há o nosso compromisso de terminar ainda e tem que ser cumprido nessa gestão. Nós fizemos muito. Curitiba tem sido reconhecida nacionalmente, novamente, pelo transporte coletivo, pelo meio ambiente, pela limpeza, pelo seu povo ordeiro, por várias coisas. Mas o que nós temos investido muito ultimamente é na inovação na cidade. Todos hoje, seja na obra pública, seja na obra, qualquer tipo de obra, seja na educação, seja no transporte, seja na saúde, nós temos que pensar em inovação. Antes de falar um pouquinho do que nós estamos pensando para frente, eu quero só passar rapidamente sobre a questão da vacinação em Curitiba, que eu sei que é uma coisa que todos acompanham, e como é bom ver hoje aqueles cards que a prefeitura anuncia todos os dias. Hoje está dando gosto de ver, porque cada dia que a gente vê, os casos ativos estão caindo, as mortes estão caindo. Ontem foram 4 nas últimas 48 horas. Nos próximos dias, se Deus quiser, e com certeza estaremos com 0 óbitos, né, que é a nossa meta. Os casos ativos têm caído consistentemente. Isso não tem outra explicação que não seja a vacina. A vacina fez a cidade, e o Brasil todo, e o mundo, nós estamos acompanhando, entrar nos eixos novamente. Hoje a luz da fim do túnel da pandemia, ela é clara, ela está próxima, isso porque a cidade voltou a circular e os casos ativos só diminuem. E toda a vacina que chegou, e eu faço um agradecimento ao Estado, que foi rápido na distribuição quando vinha do governo federal, nós aplicamos, já estamos com mais de 75% da população com 2 doses, uma quantidade alta já com a dose de reforço, uma quantidade alta já com a dose de reforço, e queremos vacinar. Estamos vacinando adolescentes de 2007, e assim que pudermos terminar com 12 anos, faremos, e quando autorizarem fazer nas crianças, faremos. Eu tenho 3 pequenos e torço para que as crianças em breve sejam vacinadas para que a gente possa
dar continuidade à imunização da nossa cidade. Então, dito isso, eu queria falar um pouco sobre inovação. Curitiba tem sido eleito sistematicamente uma cidade inteligente. E o que é uma cidade inteligente? É uma cidade que você consiga fazer ações que façam o bem lá na ponta. Você só pode ser considerado inteligente se a ação que você faz repercute no cidadão lá na ponta. Não adianta a gente ter uma grande rede de conexão que não facilite a vida do cidadão. Um exemplo disso foi o aplicativo Saúde Já, que fizemos no primeiro ano de gestão, em que ele foi feito para acabar com as filas na frente dos postos de saúde, onde o senhor e a senhora que precisassem do atendimento especializado marcassem e chegasse lá, não precisava chegar às 4 horas da manhã, chegava na hora combinada e esperava o mínimo possível para ser atendido. E hoje o aplicativo Saúde Já, ele é a grande ferramenta da vacinação. Todos têm, são avisados por ali, o comprovante de vacinação é por ali, o agendamento foi por ali, e os endereços são por ali. Então, isso nós fizemos uma ação, um aplicativo, e teve impacto direto na vida da população. Criamos algumas ferramentas para ajudar a cidade na questão de inovação. Fizemos o Fundo Municipal de Inovação, investimos nas incubadoras, nas startups. Hoje, em Curitiba, temos 2 unicórnios, que são as empresas de tecnologia que já faturam mais de $1 bilhão, que é a Ibanks e a Madeira. A Olist, em breve, provavelmente seja mais uma. Então, fomento assim do nosso ecossistema, como chamam os entendidos de inovação, que faz a cidade ir avançando. Criamos o Empregotec, que a cidade tem a história de ter os liceus do ofício, de ter o ensinamento aos menores aprendizes através da FAS, que é você pegar o jovem, o adolescente que está no ensino médio ou em vulnerabilidade e treiná-lo gratuitamente. E isso acontece, né, junto em parceria com o Senai, com o Senac, dentro da prefeitura, mas também fizemos um específico para inovação, porque quando ainda faltava, antes da pandemia principalmente, vaga no mercado de trabalho, às vezes sobrava na área da inovação, porque não tinha jovens especializados e o Empregotec veio para isso. Então, criamos, e os senhores também acompanharam, um programa de matriz energética solar, onde o prédio da prefeitura tem 426 painéis solares, que hoje abastece o prédio totalmente. Tudo que é gerado no prédio é abastecido da prefeitura, então, de fato, uma economia de recursos. Construímos em parceria com a Abra-PCH a pequena usina central hidrelétrica no Parque Barigui, os senhores também acompanharam, e ela gera, e eu gosto de dizer isso, e falo muito fora de Curitiba, ela gerou uma economia no ano passado de R$150 mil por ano. Perto de um orçamento de R$9 bilhões, é quase nada. Porém, o exemplo nacional do primeiro parque público com uma pequena central hidrelétrica que gera energia para o próprio parque, num córrego, numa caída de água ali que sempre teve do Rio Barigui, é um grande exemplo, e isso vai abrindo portas para a cidade. E por que eu fiz esse pouquinho desse histórico? Para contar 2 grandes projetos que a cidade tem, que envolvem mais de R$1 bilhão. Hoje, nós temos um grande objetivo na cidade, nesses próximos 3 anos, na nossa gestão, junto com o prefeito Rafael Greca. Colocar de pé nossos financiamentos, que são de R$2 bilhões e 200 milhões. Na gestão passada, para os senhores terem uma ideia, nós investimos R$1 bilhão. E agora temos mais que o dobro. E nós temos que romper a burocracia, nós temos que romper as dificuldades, nós temos que romper algumas fiscalizações que... A fiscalização é importante, ela não pode ter excessos, né? Claro. Então, são R$2 bilhões e 200 milhões de obras que nós precisamos colocar de pé, e eu quero colocar 2 que eu quero detalhar um pouquinho mais. E que só foram possíveis porque a cidade se compromete com a inovação, com o desenvolvimento sustentável, que nós acreditamos, mas precisa ter o desenvolvimento, precisa ser sustentável, mas precisa ter o desenvolvimento. Como o nosso presidente acabou de falar aqui, da Orla de Matinhos, que a gente sabe do cuidado que precisa ter com o meio ambiente, tudo certo, mas o desenvolvimento precisa acontecer, porque senão nós ficamos parados e perdemos investimentos.
Então, com todos esses investimentos que temos feitos em inovação, o comprometimento que Curitiba entrou no grupo seleto de 40 cidades do mundo, incluindo Estocolmo, Barcelona, Xangai, que se comprometeram com a redução de emissão de gases até 2050, nós conseguimos 2 financiamentos internacionais grandes, um com a agência francesa, de 50 milhões de euros, e um com o BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, de 40 milhões de dólares. O da agência francesa é o bairro novo da Caximba. Também já ouviram falar, e eu quero contar um pouco sobre ele, porque é a maior revolução habitacional, social e ambiental que a cidade já viu. E quem sabe, do Brasil, porque é a realocação de 2.000 famílias, quem já teve a oportunidade de conhecer, a invasão que nós temos lá no extremo sul da cidade, onde o Rio Barigui cai, é a foz do Rio Barigui no Rio Iguaçu, no início do Rio Iguaçu, no canto da cidade, que temos 2.000 famílias que moram lá em risco social, em risco de saúde, e que com esse dinheiro nós faremos um bairro novo um pouco acima. O Estado doou o terreno da Águas Paraná, que é o proprietário, e a partir dali nós vamos construir um bairro novo, com esgoto, com saneamento, com casas novas. Faremos um parque linear na frente, na beira do rio, com lazer para as crianças, inclusive, de contraturno, para saírem das drogas. Mas envolve isso uma série de desafios. Inclusive, há brigas do tráfico lá dentro. Infelizmente, uma líder que nós tínhamos lá, que fazia muito do trabalho há um tempo atrás, foi assassinada. Nada a ver com o nosso projeto, mas briga interna. Então, é um desafio para o poder público entrar em lugares como esse. Por exemplo, semana passada, nós tivemos com a Sanepar, e hoje até o presidente da Sanepar, o Cláudio, que é um parceiro nosso, e Curitiba, pela 5ª vez, a cidade mais bem saneada do Brasil, a capital, vai estar conosco, porque nós temos o desafio de que as obras do bairro Novo da Caximba andem ao mesmo tempo que as obras de saneamento da Sanepar. E Curitiba não pode licitar o saneamento, porque é da Sanepar. Veja como é complexo, e todos sabem, mas nós temos que fazer acontecer e andar ao mesmo tempo para que as obras andem em consonância. Então, esse é um grande projeto que a cidade, e as obras começam no início do ano, já as licitações já estão acontecendo. E o segundo projeto que eu gostaria de dizer é a revitalização, não é revitalização, é a reforma da linha Inter 2, a requalificação da linha Inter 2. A Inter 2 hoje é uma das linhas mais utilizadas na cidade de Curitiba, e o transporte coletivo é um desafio para toda a cidade. Ele sempre foi, e ele só aumenta. Toda grande cidade, porque a gente sabe que a tarifa técnica é alta, que tem que ter subsídio do poder público, poucas pessoas conseguem... A população em geral não entende isso, porque ela quer uma passagem barata para andar, e é justo isso, e é responsabilidade do gestor fazer isso acontecer. E com a pandemia, o desafio aumentou cada vez mais, porque diminuíram os passageiros, precisava manter o número de carros alto para não ter aglomeração, e ainda assim, em alguns casos, tinha. Então, é um desafio muito grande que temos, que os gestores públicos têm. E o Inter 2, também só conseguimos recursos porque somos comprometidos com o desenvolvimento econômico. Ele tem um grande objetivo daqui 20 anos, lá no final do financiamento. É a mudança da matriz energética do ônibus diesel para o elétrico, na linha Inter 2. Porque o ônibus diesel hoje é 1,5 milhão, o elétrico é 5. Então, ainda tem pouca linha de financiamento. Financiamento até tem, mas tem pouco subsídio, ainda não paga a conta. Então, é um desafio que nós precisamos também enfrentar. E a requalificação é deixar uma linha exclusiva, nessa linha que circula a cidade, com 28 bairros, sem tirar o espaço do carro para não piorar o trânsito, aumentando a capacidade de passageiros, ou seja, aumentando o tamanho do ônibus e fazendo com que ele gire mais rápido, ganhando eficiência, diminuição do tempo de percurso, para que a pessoa ganhe qualidade de vida. Ao invés de ficar 1 hora ou 2 horas, fique 50%, 60% desse tempo. E do transporte coletivo tem uma obra importante acontecendo que está em breve no fim, que era o Ligeirão Norte-Sul, Santa Cândida, Praça do Japão, e agora Praça do Japão
Pinheirinho, terminal do Pinheirinho, que o ligeirão pode ultrapassar e diminui consideravelmente o trecho que ele faz, quem vai direto, né? Para não precisar ir parando. E também, em breve, parte desses 2 bilhões e 200 que nós temos falado é o ligeirão leste-oeste, que é uma parceria com o Estado para sair um ligeirão desde Pinhais e Piraquara, Pinhais, vir por toda a canaleta ali da Maurício Fruit, chegar no centro e atravessar até o terminal do Campo Comprido, passando por Campina do Siqueiro, Campo Comprido, e depois uma ligação com a Araucária. Então, esse é o nosso transporte coletivo. Muita gente ainda pergunta sobre o metrô. O prefeito fala isso, eu também falo, que o metrô não tem espaço mais na cidade, porque é dinheiro que o Brasil já não tem mais, porque para você fazer uma linha de metrô, nós vamos gastar 3, 4, 5 bilhões de reais. Tem o transtorno que gera na cidade, tem o bota fora que você precisa tirar, enfim, é um trabalho, além de complexo, ambiental, difícil. E nós temos um grande transporte coletivo, que é o BRT, que funciona muito bem há muito tempo. E eu queria dizer outra coisa importante que nós falamos sempre aqui em Curitiba. Integração. Curitiba hoje não é mais Curitiba. Curitiba é Curitiba e região metropolitana. Principalmente os 11 municípios do primeiro anel, que envolve fora os conurbados Piraquara, Campina Grande e 4 Barras, fora os da primeira linha. Hoje o transporte coletivo é um só, a educação ela precisa ser integrada. Hoje temos em Curitiba 32 armazéns da família que vendem a preço popular, 20%, 30% mais barato para quem é cadastrado, família de baixa renda, 15 já na região metropolitana. Nós temos um grande mercado consumidor aqui de 2 milhões de pessoas, que muitas pessoas consomem o que vem lá do Nordeste, lá da Bahia, lá de São Paulo, e podemos comprar aqui dos produtores da região metropolitana, fomentando a nossa região. Então, Curitiba é uma só e nós precisamos pensar assim. E pensando assim, o prefeito foi eleito presidente da ASOMEC, que é a Associação dos Municípios de Curitiba e Região Metropolitana, da qual ele me colocou como coordenador. Eu fui eleito presidente do Prometrópole e que eu tenho feito esse trabalho, que o Prometrópole é uma ação, não é um corpo jurídico feito, não tem CNPJ, mas é uma ação de trabalho que envolve todos os municípios da região metropolitana, os 29, o G7 e o setor produtivo. E como eu falei do Vitor, que hoje é o superintendente geral do SEBRAE, ele é o vice-presidente do Prometrópole, porque o presidente é da iniciativa pública, que sou eu, e da iniciativa privada é o Vitor, e a cada 2 anos inverte. Então, o primeiro, quando foi criado, foi o prefeito, e segundo foi o Hélio Bump. Depois o Hélio Bump foi o primeiro, e agora eu sou o terceiro presidente da história do Prometrópole que envolve isso. E nós temos 3 grupos de trabalho no Prometrópole. A integração metropolitana, de fato, entre os prefeitos e que envolve o cuidado com o meio ambiente, que nós lançamos há um mês atrás e o governador nos prestigiou, foi dentro da Prefeitura de Curitiba e lançou um grande projeto de revitalização do Rio Iguaçu na sua nascente, nos 7 municípios aqui. E em Curitiba, o que nós queremos com isso? Cuidar da beira do Rio Iguaçu, que ainda está bem cuidada na cidade. E outra coisa, além disso, você fomentar lá as grandes chácaras que tem no bairro, no Ganchinho, no Umbará, que é um bairro bonito, que é um bairro de chácara ainda e precisa ser cuidado pela cidade, não deixar a ocupação irregular e dar no potencial construtivo incentivo para que aquelas famílias cuidem da beira do rio. E outras cavas que tem lá, quando nós fizermos uma união com as cavas que tem lá, nós ganhamos mais de 1 bilhão de metros cúbicos, não sei bem a quantidade, para ajudar no abastecimento de água da cidade. Então, é um apoio que Curitiba dá em parceria com a Sanepar nesse quesito. Então, um grupo é esse. O grupo 2 é o agro, que eu falei um pouco aqui, as cooperativas. Temos uma série de produtores na região metropolitana de Curitiba que podem se organizar e vender aqui. Nós, assim, fomentamos a região metropolitana e eles nos dão um produto de qualidade para consumirmos. Já colocamos na merenda escolar da cidade suco de tangerina feito em Cerro Azul, que é o maior produtor nacional, e agora começamos a colocar mandioca congelada de mesa, feito também no Vale do Ribeira, para vender nos armazéns da família para as pessoas de baixa renda. E 3 é
o grupo Turismo e Pequenos Negócios, que eu gosto de dividir em dois. O turismo, hoje, cada vez mais forte, e todos aqui sabem, porque já devem ter ido, principalmente na pandemia, ou almoçar em São Luís do Purunã, ou em São José dos Pinhais, ou no litoral, ou os filhos vão, ou os netos vão, porque o turismo, e ele já era forte, óbvio, mas a gente pode fortalecê-lo muito mais, principalmente agora na saída da pandemia, onde as pessoas começaram a se preocupar em viajar de avião, então começaram a fazer, com medo do contágio, agora está diminuindo, né, claro, mas começaram a fazer viagens curtas, 4 horas de carro, 1 hora de carro. Então, pegando essa... Veja que para nós curitibanos, o Vale da Europa, né, que tem Santa Catarina, nunca tinha lugar. Se alguém tentou ir, sempre lotado, as pousadas cheias, e aqui acontecia a mesma coisa. Então, assim, qual que é a nossa vontade? O turismo regional. A pessoa vem de São Paulo, de Santa Catarina, de Londrina, de Cascavel, do Rio Grande do Sul, para ficar em Curitiba, ela visita o Memorial Paranista, no São Lourenço, que se alguém ainda não conheceu, vá, porque está lindo, parece a Europa, está muito bonito, com as estátuas de Turim, que foi um grande paranaense, então sugiro. Então tem o Memorial Paranista, tem o Museu do Olho, tem o Jardim Botânico, e a gente consegue segurá-lo mais 2 dias na cidade, se ele for um dia almoçar em São José dos Pinhais, ou for um dia almoçar em São Luís do Purunã, ou vai em Piraquara, na caverna, lá no restaurante, e fica mais 4 dias em hotéis em Curitiba, almoça aqui, janta aqui, gira a economia. Então, isso é uma ação importante, e ao contrário, é a mesma coisa. Se ele ficar na região metropolitana, ele pode vir consumir aqui durante o dia, fazer a rota do turismo. E o pequeno negócio, que foi muito importante nessa retomada aqui, mais uma vez, em parceria com o Sebrae, que foi todo o trabalho que nós fizemos num programa chamado Recupere, de apoio ao pequeno e microempresário. Antes do programa Recupere, a Prefeitura, durante a pandemia, disponibilizou 10 milhões de reais em fundo de aval para o pequeno e microempresário, que a Prefeitura fosse o seu avalista e pudesse pegar no mercado até 100 milhões de reais. Então, de 150 mil, de 200 mil, de 50 mil empréstimo, e nós fizemos um grande trabalho nisso, dando apoio lá para o pequeno empreendedor, a moça que vendia pano de prato, que vendia doce, o pequeno empresário do bairro, ele conseguia girar o seu negócio assim. Era uma forma da Prefeitura poder ajudar. Nós não temos banco, a Prefeitura não tem banco, tem dificuldade, não empresta dinheiro, era uma forma que a gente conseguiu de viabilizar isso. E o programa Recupere, dando 1.000 horas gratuitas de consultoria para o pequeno e microempresário na cidade de Curitiba, que já começou a ser distribuído, e mais 1.000 para cada município da região metropolitana de Curitiba, para que ele possa se aperfeiçoar nesse momento difícil. E esse trabalho que nós fizemos de retomada fez com que Curitiba fosse eleita a cidade mais empreendedora do Brasil, agora no ranking de cidades inteligentes em setembro, em São Paulo, em que eu fui receber, e sempre que, como eu disse lá no início, quando fala que é de Curitiba, mostra as portas se abrem. E agora, em Barcelona, daqui 15 dias, presidente Camilo, Curitiba está concorrendo na final internacional como cidade mais inteligente no quesito empreendedora, também com outras grandes cidades do mundo. Não é um páreo fácil, mas já ser finalista é um grande exemplo da cidade na questão de empreendedorismo e inovação. Então, já me caminhando por fim, que já está dando quase 8h30, fico à disposição de alguma pergunta, eu quero dizer que eu gosto de ser vice-prefeito, de estar vice-prefeito. Eu gosto de ser político, de fazer a boa política. Eu acredito na política, porque ela é feita, quando ela é bem feita, quando ela é feita com resultado, ela é gratificante, você vê a diferença na vida das pessoas. Eu gosto do executivo, porque, principalmente o municipal, porque as ações acontecem, a demanda chega, mas toda a decisão, toda a ação é feita e as coisas acontecem na ponta, seja tapar um buraco, trocar uma lâmpada, ou seja, um grande projeto como o Bairro Novo da Caximba, ou seja, você dá apoio ao pequeno e microempresário, ou seja, você defender a cidade, isso é gratificante. Então, eu faço meu trabalho com muita vontade, com muito orgulho. Quero te agradecer, Nelson, mais uma vez pela oportunidade. E antes de terminar, fazer um convite a todos. Esse ano,
presidente Camilo, inclusive, vai movimentar o centro, que é um pedido da CP sempre. Nós teremos o maior Natal dos últimos anos, foi lançado ontem pela Prefeitura. O Parque São Lourenço, o Parque Tanguá, o Bosque do Alemão, o Passeio Público, o Jardim Botânico, o Parque Barigui, todos esses parques, o centro, a Rua 15, o Centro Histórico, estarão repletos de atrações de Natal, bonito, com investimentos, com patrocinadores da cidade que estão patrocinando esse Natal, e será muito bonito se todos puderem ir ver, terá atração todos os dias, terá um carrossel no Parque Tanguá, vai ser muito bonito. Então fica o meu convite a todos que peguem as informações, tem um site específico sobre o Natal, para que possam participar. Muito obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido bom, e estou à disposição, tanto aqui como sempre na nossa caminhada. Obrigado, pessoal. Ao tempo em que agradecemos, né, efusivamente as palavras do vice-prefeito, realmente mostrou uma gestão com muito resultado para o nosso município, certo? Eu gostaria de agradecer a presença da conselheira Gina e também do conselheiro Ricardo Vidinich, tá? Obrigado pela presença. Eu quero fazer, antes, já passo a palavra para você, parceiro. Eu queria fazer um testemunho. Na metade do ano, poucos sabem, mas o IEP distribuiu aproximadamente, junto com a Isis, mais de 1.000 peças de roupa. E eu estive pessoalmente no bairro Caximba e visitei exatamente aonde vai ser essa área que foi o Estado delegou para a construção, a remoção. Existe lá no bairro Caximba, você deve saber, a Rua do Comércio, certo? Que a Rua do Comércio é a rua principal onde tem a invasão. Aí no fundo da Rua do Comércio tem, né, o rio Barigui, que quando ele deságua no Iguaçu. Realmente é degradante lá, certo? Eu tive 2 vezes lá, certo? Uma vez, a primeira vez eu tinha, né, cestas básicas que tinham sido doadas aqui para o IEP, entreguei para uma pessoa lá, a avó Nilza, certo? Que fornece refeições gratuitas, fornece refeições gratuitas para o pessoal que mora lá na Caximba, nessa área de invasão que vai ser realocada. Tá? E aí, como eu não tinha mais cesta, eu voltei no dia seguinte e levei um conjunto, né, alguns sacos, alguns sacos que a gente tinha separado a roupa em 15 sacos, aí a gente distribuiu para diversas entidades. Tá? Aí eu fui no segundo dia, levei lá para ela 3 sacos de roupa, quer dizer, tinha mais ou menos 100 peças, uns 80 peças cada saco de roupa, para ela trocar, fazer um escambo por comida, por arroz, feijão, etc., que ela precisava para fazer coisa. Então, só para você ter ideia, então o IEP trabalhou nesse tipo de responsabilidade social na metade do ano. E agradeço, né, aqui, efusivamente, todas as pessoas que contribuíram para isso. Foram aproximadamente 50 cestas básicas, não foram muitas cestas básicas, mas foi 1.000 peças de roupa que foram entregues aí. Nós entregamos em diversos bairros, mas eu lembro de 2 específicos, a Caximba, certo? Que tivemos 2 vezes, era para ser um em cada bairro, e fizemos questão de ir longe, e não aqui no centro, que é fácil, aqui, né, no pequeno Cotolengo, né, o Hospital Pequeno Príncipe, etc. Todo mundo conhece e faz doação, mas lá na Caximba, lá na avó Nilza, quantas pessoas foram doar lá? Essa é a diferença. Então, a gente buscou fazer uma diferença para a periferia. Não, entregue ali, não pegamos. Não é isso que nós queremos fazer diferença lá no fim do mundo, lá no fim da Caximba, certo? E realmente a área é degradante. Eu tive lá, aí que eu soube essa notícia que o prefeito deu aí, de que a líder foi assassinada por um conjunto de pessoas, assim, certo? Traficante, etc. Então, testemunho. E tivemos no segundo bairro também, certo? O Pantarola, certo? Que também, Pantarola é uma comunidade menor, que tem 89 famílias, tal, etc. Devia ter umas 100 crianças lá o dia que nós fomos entregar, certo? Aí entregamos pessoalmente para uma líder comunitária que ficou responsável por fazer a distribuição. Então, veja o seguinte, é importante, ano que vem faremos novamente esse trabalho de responsabilidade, desde já, convido a todos, a roupa que você não usa, manda para cá. Né? Claro que não é inservível, não, pelo amor de Deus, né? Aquela que não serve para nada, nem para pano de chão, não vamos fazer doação, né? Aquela que você está lá encostado, você não usa mais, saiu de moda, etc. Nós vamos fazer esse trabalho de novo ano que vem, e a colaboração de todos é importante.
Tá, e um detalhe, eu estive visitando a horta comunitária lá desse bairro. Só é muito organizado, certo? É muito organizado. E merece todo o apoio que a gente possa dar. Tá? Eu agradeço, então, as palavras aí do prefeito, que realmente colaboram com aquilo que a gente fez. Isso. Viu, presidente? Só para contribuir, lá na Rua do Comércio, na Caximba, para o lado de baixo é onde nós vamos realocar as famílias para cima. E para o lado de cima já são construções mais consolidadas que terão que ser vão ter que e regularizadas. E a dona Nilza, ela tem uma cozinha pública lá, que ela doa alimento e ela faz aulas lá, inclusive, para ensinar as crianças lá, os adolescentes a cozinhar. É uma grande liderança. E a horta urbana, eu falo sempre, nós temos mais de 100 na cidade, e também uso em todas as minhas falas por aí. Lá, a horta urbana é um terreno baldio, que normalmente tem nas comunidades, e isso acontece também, já tem uma no Água Verde, por exemplo, e a prefeitura, ela limpa o terreno, doa a semente, ensina a fazer o manejo, e a partir dali, a comunidade, cada um tem o seu espaço, produz e cuida. Você pode ver que não tem nenhuma horta urbana vandalizada, porque a comunidade cuida. E eu gosto de dizer muito uma frase que é assim, ali não tem tecnologia envolvida praticamente, mas tem muito de cidade inteligente, porque a ocupação de um espaço degradado, a reunião da comunidade e a alimentação saudável que você tira dali. Então, são pontos específicos. A cidade inteligente, ela é conceitos básicos funcionando. Então... eu posso ter certeza, também estive lá com um pastor que estava fazendo puxadinho para fazer o salão paroquial dele. Se não me engano, o pastor Oswaldo é ruim, certo? Eu não lembro qual dos E agradecer o IEP pela doação. Curitiba se mostrou extremamente solidária na pandemia. Não faltaram doações para as pessoas que precisaram. Então, primeira palavra aqui, a pergunta. Parabéns, Eduardo. É uma alegria sempre ver as suas falas. Há tantos anos, 5 anos já lhe acompanhando, né? Eduardo, eu queria fazer uma pergunta bem específica. Quando o seu pai ainda era presidente da Associação Comercial, está aqui o Camilo Turmina, nós fizemos um trabalho grande aqui pela acessibilidade em Curitiba. Anos mais tarde, fui trabalhar no CREA, e o próprio Instituto de Engenharia também fez diversos fóruns e palestras, eventos sobre acessibilidade, e nós tínhamos um programa grande de remodelação das calçadas da cidade. Parece-me que quando você era secretário de obras, esse programa parece que estava indo de vento em popa, e deu uma parada. Eu queria saber como é que está esse programa, e a nossa Emiliano Perneta vai ser remodelada, como estava programado, e tem previsão para quando que será feito isso, essa obra? Obrigado, nosso vereador Borges dos Reis, que é um grande incentivador da calçada acessível. Sim, a Emiliano está programada, provavelmente para o início do ano, a licitação. Sobre o projeto de calçada, e quando eu fui secretário, nós fizemos 2 importantes da Voluntários da Pátria e de trás do Hospital de Clínicas, uma calçada acessível, que era um modelo teste. E agora, já em licitação, nós temos 50 milhões de reais que foram pegos de recursos com a Caixa Econômica Federal, com o projeto Caminhar Melhor, que é o quê? A revitalização das calçadas nos centros comerciais da cidade, tanto no centro quanto nos centros comerciais dos bairros. Você trazendo... O que nós queremos com isso? Revitalizar, claro, trazer conforto, acessibilidade, que é necessário e é uma obrigação, e já ajudar também na retomada econômica do comerciante, que vai ter uma calçada eficiente na frente do seu bairro. E esse projeto, e nos próximos dias, as obras já começarão. 50 milhões de reais. Eu peço a todos que façam as perguntas bem breves, certo? Porque o vice-prefeito tem um compromisso, ele vai sair daqui 10 minutos, só para vocês saberem. Obrigado. Eduardo, meu nome é Paulo, eu sou sócio remido do Instituto de Engenharia. Quando o seu avô foi governador, eu já labutava, o slogan do seu avô era "aqui se trabalha". É evidente que a sua aspiração é ser prefeito de Curitiba. Isso ipso facto pelas suas palavras. Eu gostaria de alertá-lo, nunca se esqueça que antes de você, passou para a prefeitura de Curitiba grandes engenheiros. Isso é verdade, que Curitiba é uma cidade boa, porque grandes engenheiros passaram lá. Foram o Mar Sabag, Saul Raiz, Jaime Lerner,
Rafael Greca, Cássio Taniguchi. Se espelhem no que eles fizeram. Nunca começaram obras novas sem terminar as antigas. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado pelo ensinamento, pelo conselho. Eu sou uma pessoa que gosto muito de conselhos e sim, a cidade é o que é por causa de grandes engenheiros. O prefeito Omar Sabag, pai do engenheiro Omar Sabag, que foi vereador há pouco tempo, foi prefeito na época que o Paulo Pimentel era governador. Inclusive o prédio da prefeitura tem o nome dos dois lá, que foi construído nessa época. E que falar do Ivo Arzua, do Jaime Lerner, do Cássio, do Rafael Greca, engenheiro, urbanista na cidade. E a cidade é assim, e isso eu tenho uma clareza muito grande, porque tem um instituto de planejamento muito forte, com grandes pensadores e que precisa sempre ser atualizado com pessoas para que os engenheiros e arquitetos que entrem consigam pegar o conhecimento dos engenheiros e arquitetos que se aposentam. Esse é o grande desafio. E eles têm uma força que precisa ser mantida. Eu tenho essa clareza, porque a cidade ela é forte porque ela mantém um planejamento histórico. Quem sair desse não consegue governar a cidade, isso é fato. E eu esqueci de dizer uma coisa importante. Quando eu fui secretário de obras por 2 anos, 2017 e 2018, que eu vim aqui, eu não sou engenheiro, sou administrador de empresas. Porém, dos 5 cargos de diretoria, mais o superintendente da Secretaria de Obras, todos eram engenheiros, de carreira da secretaria. Poderiam não ser de carreira, não é problema, mas todos eram engenheiros. Então, é o meu reconhecimento ao trabalho e cabe a nós sabermos gerir, né, isso. Então, o meu reconhecimento, meus parabéns aos engenheiros, e o Jaime, o Cássio, o Rafael Greca são nomes que precisam ser espelhados. E uma caminhada futura, ela precisa ser construída, né? Muita coisa precisa ser feita, muito ensinamento precisa ser adquirido para conseguir administrar uma cidade como essa. Não é fácil. Olha, é só ver os nomes que administrar a cidade de Curitiba. É uma responsabilidade muito grande. Obrigado. Bom dia, meu nome é Ricardo Fedalto. Eu gostaria, não uma pergunta, mas um pedido. Aumentar a segurança da cidade. Se você tornar uma cidade segura, veja o que aconteceu com Nova York, que é um caso muito fácil, muito gostoso de falar. Mas se você trouxer para Curitiba uma segurança que o Brasil não tem, nenhuma cidade do Brasil tem, pode ser o maior grotão da cidade, está o crack lá, e com os seus tráficos fazendo vítima. Implementa, eu sei que no Brasil a segurança é estadual, é federal, é municipal, muito reduzida, mas se conseguir trazer segurança, eu comentei contigo aqui da lembrança do seu avô, mas eu quero dizer que eu ia para a escola sozinha, com 8 anos de idade eu vinha para o centro de Curitiba sozinho. Hoje, a senhora que trabalha na minha casa paga uma Kombi para levar o filho para casa, pelo ônibus, todo mundo morre de medo de tudo. O que vai trazer de empresa de alto nível, de profissionais de alto nível para morar em Curitiba, porque aqui é segura, imagine. Poder sair na rua, caminhar como se caminha nas calçadas de Paris, nas calçadas de Nova York, nas calçadas de Londres, sem medo de ser importunado, de ser assaltado. Impor-se de gastar dinheiro em segurança, que isso vai trazer riqueza, consolida ainda mais a cidade inteligente, cidade segura, cidade inteligente. Obrigado, Ricardo. Isso realmente é um desafio grande que envolve, por mais que a responsabilidade da segurança é estadual e federal também, mas é a responsabilidade de todos. Nós temos a Guarda Municipal aqui, que contratamos 400 guardas na última gestão, que era o nosso compromisso, em que nós trabalhamos muito na integração do guarda com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e Federal, e é um desafio, inclusive, o morador de rua é um desafio. Todos veem nitidamente como aumentou em função da pandemia, nós temos dado oportunidades em acolhimento, damos oportunidade de regresso de quem vem de outros lugares, às vezes acaba perdendo o emprego aqui para voltar para a sua cidade, mas muita gente não quer acolhimento, muita gente quer viver da estrutura da rua, que é o microtraficante, que é a pessoa que vive disso. Então é um desafio. Uma coisa importante, dizendo como nós temos pensado nisso, mas é um permanente trabalho, nós lançamos no ano passado a Muralha Digital, que fica perto do IPUC, ali no ICI, que são todas as câmeras públicas da cidade interligadas.
Então, a gente na rodoviária tem a maior, que ela consegue reconhecer facialmente, inclusive com máscara, as pessoas, e daí se ela olha se tem um mandado de prisão, alguma coisa já sobre ela. Tem o botão do pânico, que são utilizados nas mulheres que estão em risco. Então, se ela clica, aparece na imagem, a guarda municipal mais perto já corre atender. É ações que nós temos que fazer para manter a segurança. Mas, sim, é um problema permanente e, sim, tem que ser uma prioridade nossa. Obrigado. Bom dia, Eduardo. Prazer recebê-lo aqui no IEP. É sempre uma alegria conversar contigo. Eu queria colocar uma discussão na mobilidade urbana. Você falou aí da questão da eletrificação dos ônibus, que ainda tem esses problemas econômicos, né, para serem vencidos, mas nós tivemos uma das palestras que o Nelson falou, foi de Harvard, sobre o carro elétrico, né, como ele está vindo e tal, e ele também está vindo, quer dizer, não só o ônibus, né, e isso é um desafio muito grande, né, e depende, óbvio, de uma parceria muito forte com a companhia elétrica, né, porque o grid hoje nem uma cidade, nem Nova York, nenhuma cidade está preparada para assumir essa demanda de carga, onde vão haver esses pontos de carregar e reabastecer os carros. Como você tem uma certa facilidade de contato com o pessoal da Copel, né? Eu perguntar se a prefeitura está trabalhando nisso, está preocupada em fazer esse convênio, essa parceria com a Copel e oferecer as condições aí para Curitiba e caminhar nessa área. Obrigado, Jaime. E tá sim, inclusive, até o Jaime colocou, porque o presidente da Copel é meu irmão, né, por coincidência. E sim, inclusive, ontem, às 15h, teve um evento lá na Copel, no quilômetro 3, sobre o carro elétrico com a Renault, e a cidade está pensando nisso, sim. Inclusive, nós tínhamos um projeto já de colocação de 20 carros elétricos com a Renault na cidade, antes de 2019, que era para chegar a 100 em 2020, que foi segurado um pouquinho, né, por causa da questão da pandemia, e agora nós queremos retomar, mas o grande desafio é você fazer postos de abastecimento, né? Hoje, por que foi feito lá no quilômetro 3? Porque lá é o único que ainda tem um posto de abastecimento lá. Então, nós temos essa discussão com a Copel, que já nos ajudou na questão, já financiou o recurso dos painéis solares no prédio central da prefeitura, e agora vamos colocar também com o financiamento da Copel no terminal de Santa Cândida, do Pinheirinho, na rodoferroviária e no terminal do Boqueirão, que é um pouco dessa mudança da matriz. Então, está no nosso radar, sim, essa parceria. A parceria com a Copel já tem, mas da disponibilização de pontos de abastecimento elétrico. Bom dia, Eduardo. Meu nome é Ricardo, faço parte aqui do Instituto de Engenharia e trabalhei toda a minha vida na fábrica de Araucária. Infelizmente, hoje a Petrobras fechou, né? Não tem ainda perspectiva para esse ano. Esperamos que o ano que vem volte, né? O que eu queria... Eu não quero fazer uma pergunta, é uma sugestão. Eu, hoje aposentado, eu frequento o Sesc da esquina, aqui próximo. E a gente eles fazem muita excursão, inclusive na região do entorno de Curitiba. A gente foi, né, há 2 meses atrás, vamos ver onde inicia o Rio Iguaçu, né, a nascente do Rio Iguaçu. Foi muito legal. Então, essa ideia que você lançou, né, acho que não sei se existe a possibilidade de fazer alguma palestra lá, porque o Sesc da esquina faz muita excursão, sabe? E aproveitar o entorno de Curitiba e aumentar esse intercâmbio. Obrigado. Essa é a ideia. Queremos fortalecer essa parceria do turismo regional, inclusive o turismo gastronômico, o cicloturismo. Hoje todo mundo vê muitas. E no domingo, há 2 dias atrás, nós fizemos o Pedala Metropolitano Curitiba, Pinhais, Piraquara, mas dando todo o acompanhamento com a guarda, com a CETRAN, para ter toda a segurança. Então, vamos fortalecer. Obrigado. Eduardo, prazer em estar novamente com você. Construir não é fácil, construir é difícil. Construir obras numa cidade dinâmica fica mais difícil ainda. Então, nós temos que evitar os vícios de origem. E eu vejo como sugestão, como contribuição a nós evitarmos os vícios de origem, uma dinâmica diferente da forma como a Prefeitura de Curitiba contrata as suas obras.
A prefeitura tem soltado editais de licitação com orçamentos base de 2, 3 anos atrás. Indiscutivelmente, todas essas obras que você disse que estão com problema na cidade, elas estão relacionadas com isso. A falta de atualização dos orçamentos. O Tribunal do Estado de São Paulo proibiu que licitações sejam colocadas na praça com orçamentos com mais de 6 meses. Então, eu tenho a impressão que nós precisamos tornar a Secretaria de Obras e aqueles que fazem orçamento um pouco mais dinâmico, um pouco mais atualizado para tentar evitar os vícios de origem. As dificuldades de construção, elas acontecerão, não tem como evitá-las. Mas se nós conseguirmos fazer as concorrências sem esses vícios, com certeza as obras não serão tão lentas e demoradas. Sem dúvida, nós temos o grande desafio, e você tem experiência, muita experiência nisso, de romper a burocracia, atualizar a nossa tabela de preços. Inclusive, nós já estamos fazendo uma, porque a gente sabe que na pandemia tudo subiu, o aço subiu, o cimento subiu, a matéria-prima subiu demais, o dólar disparou, né? Então, o viaduto da Vitor Ferreira do Amaral com a linha verde, que era um triplex, nós retiramos e estamos atualizando os preços, né? Para que a gente possa, quando fizermos a licitação agora adaptada e atualizada, não termos problemas na conclusão de obras por causa do encarecimento do preço. Então, é uma sugestão importante e isso nós já estamos pensando. Eduardo, na verdade, já fui citado várias vezes aqui por ter me intrometido demais na cidade aí, na condição de presidente da Associação Comercial. Eu entendo que está certo o Piva, de repente, o que falta nos contratos, quando vejo a linha verde, eu sempre digo, a linha verde que eu mais gosto é aquela de Joinville. Você olha para um lado, para o outro, já passou a cidade e a rodovia fez o que devia fazer. E o nosso entorno virou trincheira, sinaleiro, virou tudo. E o pior, já que estamos na casa dos engenheiros, eu acho que nos contratos públicos tem que ter arbitragem. Uma das obras lá no Vita está parada por desentendimento entre construtora e prefeitura, há uns 10 anos. E isso vai arrastando. Então, arbitragem nos contratos, gente, é uma palavra atual. Nós estamos sustentando uma arbitragem na associação há mais de 20 anos, porque ela não é rentável. Arbitragem é para a cidade. Eu não posso pôr dinheiro, nem tirar dinheiro, tirar proveito, nada. É uma arbitragem, é neutra. Eu só sustento o espaço. Fica o desafio aqui para os engenheiros começarem a pensar nisso. Mas o fato que você agora me diz que já não vamos ter metrô, fundamental nós pensarmos numa diferença no transporte público. Horário de comércio, gente, isso aqui é uma cidade só. Realmente o prefeito aí tem razão. Curitiba é uma cidade única. Como é que você vai cuidar de 3 milhões e tantos mil habitantes? Você não tem um horário de comércio, todo mundo vem no mesmo horário, volta no mesmo horário, e temos uma lei municipal ruim, que o vereador Borges sabe disso, ela é de 72. Ela diz que o horário de comércio em Curitiba é das 9 às 19. Fora disso, eu tenho que negociar com o sindicato laboral umas vantagens para os trabalhadores, que não tem nada a ver. O cara pode trabalhar de meia-noite, não tem problema nenhum, basta cumprir as horas deles e ganhar por isso. Então, isso é político. Precisa uma interferência tua e do prefeito para que a Câmara tenha coragem de enfrentar os sindicatos, que eu acho que são os lixos, porque não nos ajudaram em nada na pandemia. Quando eu falo lixo, sindicato laboral, se fizeram de morto. Na verdade, eu lamento quando os gestores ficam de eterno no cargo. Então, eu digo, eu tenho essa vontade porque o meu mandato termina o ano que vem. Então, eu tenho que fazer tudo o que tenho que fazer nesse período.
E os que estão lá no sindicato há 40, 50 anos não querem saber de perder as mordomias deles. Eu invoquei eles, olha, estamos com uma pandemia, temos problemas comuns, se fizeram de mortos. Mas a área política tem que interferir e nós mudarmos isso e criar uma sinergia. Eu sou a favor da cidade também. E obrigado pelo trabalho agora no final de ano. Obrigado, presidente Camilo. Você é um incentivador, um defensor do comércio, fez o teu trabalho como tinha que ser feito, tem essa liderança, vai bem. Você é um incentivador da arbitragem, das câmaras de arbitragem que faz dentro da CP. E eu acho que é uma boa sugestão dentro dos contratos. Vamos estudar isso da melhor forma com a Procuradoria. Acho que é um bom caminho. E a defesa do comércio e do centro se faz muito bem. Acho que o papel do líder de uma instituição é essa. Nós precisamos defender. Nós somos passageiros nos cargos, né, como você mesmo disse, e temos a obrigação de defender da melhor forma as instituições que representam. Às vezes as ideias não convergem, mas a discussão de ideias, uma arbitragem mesmo, que política é fundamental. Obrigado. Bem, vamos a... Eu sei que tem diversas pessoas que já tinham perguntas a fazer, Ricardo, colega, então tem uma série de pessoas aqui, mas faça, se possível, depois por escrito que nós encaminhamos a assessoria do prefeito. Vamos passar a última pergunta, certo? Tá? Já passamos do horário, agradecemos até, certo? E antes de mais nada, eu só gostaria de esclarecer a vocês o segundo evento que nós lançamos sexta-feira, foi o podcast do IEP, nós chamamos de IEPcast, e o primeiro cast foi a respeito de blockchain, certo? Aplicado a negócio. Então, está no site do IEP, aquele que está lá fazendo exercício, você pode ouvir, certo? Tá? Então, já tem 4 episódios gravados, foi lançado o primeiro na sexta-feira. Não, Eduardo, obrigado. Meu nome é Eduardo Tirapelli. Na verdade, eu ia falar que eu já falei com o Bruno. Então, ele depois trata o assunto contigo. Obrigado. Viu, presidente, eu quero te agradecer mais uma vez, Nelson, pela gentileza e com certeza, se alguém pode passar o meu contato pessoal para quem quiser, aqui só tem pessoas do bem, que temos boas ideias para trocar, tem o Bruno também, que tem o contato de vários. Estou à disposição para marcar conversa, para a gente desenvolver alguma questão daqui para frente ou para responder perguntas por escrito. Estou à disposição. Obrigado pela oportunidade. Para mim é uma responsabilidade falar num fórum qualificado como esse, né? Boas perguntas, um incentivo à discussão. Então, estou aberto sempre. Obrigado pela presença, pela oportunidade. Agora eu tenho agenda porque eu falei, eu vou com a secretária do Meio Ambiente, a Marilza, às 9 horas com o secretário de Estado, Márcio Nunes, porque tem uma multa da Petrobras para aquele derramamento do óleo em Araucária de 980 bilhões de reais. Milhões, desculpe. Tá louco? É 1 bilhão. 1 bilhão. 980 milhões. E nós queremos que uma parte disso fique aqui em Curitiba e região metropolitana, né? E o nosso presidente Nelson, que nós precisamos tratar bem, deixa um pouco aqui para nós. Obrigado, pessoal. Bom dia.